Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 22 de janeiro de 2024, 20 horas e 32 minutos, exatamente. Que a paz do Senhor esteja com todos que estão entrando aí, que vão entrar, que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Ontem nós começamos a estudar o livro de Coríntios, né? Eu estou lendo o livro de Coríntios, as cartas de Coríntios, aliás, que não é livro, é a carta. Desculpa, gente, que é meu gato, tá? Esse aqui é o, deixa eu mostrar ele. Esse aqui é o Pedrinho. Esse é o Pedrinho, ele é meu companheiro aqui e ele fica por aqui. Meu Deus do céu, deixa eu tirar aqui, senão ele vai brigar aqui com as minhas coisas. Mas vamos lá, já desceu. Bom, nós estamos vendo muita coisa, nós temos que acontecimentos na natureza, né? Acontecimentos nas guerras internacionais, estamos vendo os homens se levantando, estamos vendo os... Boa noite, Graciele. Estamos vendo os homens que pertencem à plataforma do anticristo se manifestando. Eles não são anticristo, mas eles estão se manifestando, eles estão dizendo aqui, estão vindo, e o que eles pretendem fazer. Agora mesmo eu vi uma postagem do Elon Musk, né, dizendo que até 2040 eles vão ter mais de 1 milhão de robôs. Aí eu coloquei lá nos meus stories essa postagem dele, e coloquei lá embaixo. Infelizmente não vai, porque Jesus vem vindo destruir as obras de Satanás, né? Então, irmãos, tudo que eles falam, eles vão fazer em partes, não tudo, não. Então, você não precisa ficar amedrontado, não amedronta não, porque eles falam demais, eles acham que eles vão continuar, não vão, tanto que eles estão preparando bunkers, né? Para se esconder nos bunkers. E a palavra de Deus já fala isso. A palavra de Deus diz que eles iam se enfiar debaixo da terra. Que coisa interessante, né? Como que Deus é maravilhoso, né? Como ele deixou tudo para nós esclarecido. Antes que o jornal falasse, o Senhor já deixou claro para nós. Acontece que a gente não estuda a Bíblia. A gente não lê. E a gente agora é que está começando a despertar com tudo que o Senhor avisou. Entendeu? Desde o início, porque o Senhor avisa o fim desde o princípio. Então, Shalom Krika, então presta atenção, quando você vê as notícias, né? Quando você vê, você tem que ter inteligência para compreender. A primeira arma do inimigo é por medo. É, por medo. Se ele colocar medo em você, graça e paz, Val, se ele colocar medo no povo de Deus, o que ele vai fazer? Ele vai ganhar adeptos para ele. Porque você acredita no medo, acredita no medo que eles estão pondo, e como diz o outro, né? A sua vibração abaixa, ou quer dizer, a sua fé diminui, entendeu? Meu irmão, não ponha ouvidos no que o inimigo fala. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Não ponha ouvidos no que o inimigo diz, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Tá entendendo? Ele é pai da mentira. Vai fazer muita porcaria? Vai, mas não vai fazer nem um terço do que ele está dizendo que vai fazer. Então, quando você vê a notícia, você já coloca. Você não vai fazer nada, porque o meu Jesus está voltando para desfazer as obras de Satanás. Entendeu? Então, nós temos que declarar, nós temos que fazer declarações no mundo material, porque o mundo espiritual e o material, eles já estão se fundindo. Vocês estão vendo esse monte de estrela que está caindo aí? Vocês estão vendo esse monte de meteoro, que eles chamam de meteoro, não é? São estrelas. Essas estrelas que estão caindo aí, que você está vendo cair, são demônios que estão chegando na Terra. O mundo espiritual e o material, eles vão se fundir de novo. Eles vão ser um só. Entenderam? Vai ser uma coisa só. Nós vamos ver os diabos andando aí, ó, os satanases andando, porque Satanás é o nome deles, né? Nós vamos ver eles andando pela rua.
Vamos ver. Por isso você tem que estar revestido pelo poder de Deus. Lembra que o anjo falou para mim naquela madrugada, né? Que ele disse: vocês têm que resistir ao que está por vir. E eu perguntei para ele como nós vamos resistir. Ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu lembro da armadura dele, coisa mais linda, a armadura dele. Entenderam? Então, meus irmãos, você precisa declarar, você precisa fazer declarações de confiança, entendeu? Você precisa fazer declarações de confiança no mundo material que já está se fundindo com o mundo espiritual, porque essas declarações fazem com que a tua fé se levante. Essas declarações fazem com que a tua fé suba. Essas declarações fazem com que o Senhor olhe para você e diga: essa minha filha, esse meu filho confia em mim e eu estou cuidando dele. Vocês estão entendendo? Nós temos que ter esse tipo de comportamento. Não se abatam por notícias, não se abatam por amedrontamento, não se abatam pelo que eles estão falando, não. Eles têm que colocar medo, tem que colocar, vai ter guerra nuclear. Meu irmão, você acredita em guerra nuclear? Você crê nisso? Meu irmão, não creia, não tem, olha, eu não tenho medo de dizer. Não existe arma nuclear, a arma nuclear que existe é o domo. É o domo que está em cima. Eles atiram as flechas no domo. E o domo dá descarga elétrica, que para nós é muito forte, seria uma arma nuclear mesmo. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão jogando as suas flechas de Nimrod, como Nimrod jogava, eles estão jogando as suas flechas hoje, para que do domo se desprenda o nuclear. Você acha que se eles tivessem armas nucleares, eles já não tinham se matado? Claro que sim, meu irmão. Eles têm armas, tem sim. Arma laser, essas coisas eles têm. Isso aí não tem nem que ver. Tem drones, tem tudo. Tem. Tem um determinado poder, mas poder nuclear, não. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Poder nuclear essa gente não tem. Quem tem é o Senhor. Tanto que Sodoma e Gomorra foi explodida, vamos colocar assim, com uma arma nuclear. Sodoma e Gomorra foi arrasada com uma arma nuclear que veio do Pai das Luzes, que veio de Deus. Homem nenhum tem poder sobre ela. Satanás quer ter poder sobre ela. O que ele faz? Ele fez com que os homens jogassem os seus foguetes para alcançar o domo. E do domo eles sabem a precisão do local aonde o domo vai jogar a sua eletricidade sobre a Terra. Entenderam? Então, isso daí é o que eles chamam de arma nuclear, tá? Eu tenho certeza, pode até me chamar de maluca, de doida, o que quiserem me chamar. Não acredito. Não acredito. Não acredito mesmo. Mas isso não é todo mundo, né? Não é todo mundo como eu. Então, cada um crê no que quer. Eu creio no poder de Deus. Eu creio na arma que o Senhor tem. Essa sim. Ele tem o poder de destruição. O homem não. E muito menos o diabo. Senão Jesus não dizia, lá em Apocalipse 11, versículo 18. Chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Mas eles destroem a terra aqui embaixo. Mas não destruição nuclear, não. Essa aí é de Deus. Essa destruição aí vem do Senhor. Gente, deixa eu pegar um álcool para passar no meu óculos. Só um minutinho. Eu transpiro muito e meu óculos embaça rapidinho. E quando eu passo o álcool, melhora. Não me deixa eu ver com mais clareza. Irmãos, eu tenho uma maneira de pensar diferente às vezes dos outros, sabe? Mas eu louvo a Deus porque o Senhor é aquele que nos capacita, nos dá inteligência para conseguir entender e absorver. Mas eu quero trazer para vocês hoje, para nós, né, para nossa meditação, 1 Coríntios, capítulo 2. Muito interessante.
eu vou ler na versão judaica e também na versão Ferreira de Almeida, tá bom? Shalom, Viviane, shalom, Aline. Um abraço, Aline, para você, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou começar a ler na versão judaica, tá bom? Amém. Vamos agradecer ao Senhor, né, Aline? É Ele que proporciona. Graças a Deus, Ele nos proporciona vida e graça para poder estar aqui, né? Ânimo. Mas vamos lá. 1 Coríntios 2. Quanto a mim, Paulo dizendo: irmãos, quando estive entre vocês, não foi com suprema eloquência ou sabedoria que lhes anunciei a verdade divina, anteriormente ocultada. Então, eu vou ler nas duas versões para a gente entender bem, tá? Ele está dizendo que ele não esteve entre os coríntios com suprema eloquência, quer dizer, ele não estava se colocando acima de nada, tá? Ou sabedoria, né? Ele estava em suprema sabedoria, suprema eloquência, que lhes anunciei a verdade divina, anteriormente ocultada. Por que anteriormente ocultada? Porque antes de Jesus vir ao mundo, essa verdade pertencia aos judeus. Antes de Jesus vir ao mundo, não era dada aos gentios a verdade. Por isso diz verdade ocultada. Quer ver? Vou ler na versão Ferreira de Almeida. E eu, Paulo, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Presta atenção. Então, olha aqui, a diferença de uma para outra, mas as duas se completam. Ó, não vos pude falar como a espirituais. Então, Paulo está dizendo que ele não teve eloquência, ou ele não usou de sabedoria, mas ele usou da maneira que os coríntios entendiam, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Então, o pessoal não fala assim, você quer que eu desenhe? Paulo desenhava para os coríntios a graça de Jesus. A verdade é essa. Paulo, eles eram extremamente carnais, eles não tinham o Espírito Santo. Então, Paulo tinha que desenhar a salvação. Paulo tinha que desenhar, ele tinha que falar como a meninos que estavam ainda na carne, certo? Vamos para o versículo 2, na versão judaica. Pois decidi que, enquanto estava com vocês, me esqueceria de tudo que não fosse Yeshua, o Messias, e este como alguém executado na estaca, como um criminoso. Vamos ver agora na versão aqui. Com leite vos criei. Oh, desculpa, gente. Eu tô em outra. Tava no 3. Desculpa aí. Aqui diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Então, presta atenção. Paulo se concentrou em Jesus e nada mais, para que eles pudessem entender. Como eu falei ali atrás, ele desenhou para este povo a salvação em Cristo Jesus. Ele precisou desenhar, porque os coríntios eles eram carnais. Certo? Versículo 3. Também estive com vocês como alguém fraco. Paulo se fez como fraco para estar com eles. Nervoso e trêmulo por causa do medo. Paulo estava nervoso e trêmulo por causa do medo. Vamos ver aqui na versão do João Ferreira. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Por quê? Porque os coríntios eram pessoas difíceis. Eles não eram fáceis. Eles eram pessoas que tinham um certo temperamento da carne. E conversar com gente assim não é brincadeira. Conversar com gente que vive na carne não é fácil. E Paulo tinha medo, ele tinha que dosar as palavras, ele tinha que fazer com que eles entendessem de uma forma clara e que tudo ficasse muito bem explicado nos seus mínimos detalhes. Estão entendendo? Versículo 4.
Nem a pregação, nem o conteúdo da minha mensagem baseavam-se em palavras persuasivas de sabedoria. Nós temos que entender que Paulo era um homem sábio, materialmente falando. Paulo era um dos homens mais cultos que tinha naquela época. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Ele não usou dessa sabedoria para falar com eles, mas na demonstração do poder do Espírito Santo. Ele usou da demonstração do poder do Espírito Santo. Quer ver? Vamos ver na João Ferreira de Almeida. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Espírito Santo que habita em nós, ele usou disso para poder mostrar aos coríntios o poder da pregação, o poder da palavra de Deus, o poder de Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou esmiuçando versículo por versículo, hein? Presta atenção. Para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Porque, irmãos, os coríntios, eles estavam ali. A filosofia grega nesse período ela era muito forte. A filosofia grega ela tinha que provar coisas, ela tinha como a ciência hoje, né? Ela tem que provar coisas para saber se é verdade ou não. Eles viviam influenciados por vãs filosofias. Filosofia platônica, filosofia de Sócrates, filosofia de Sêneca, daquele outro. Então, Paulo tinha que vir de uma forma diferente. Ele tinha que buscar do Espírito Santo um entendimento que ele chegasse no coração dos coríntios de uma forma totalmente fora do que se conversava com os outros. Entenderam? Paulo tinha que buscar uma forma do trono de Deus, uma sabedoria do céu, para poder chegar no coração dos coríntios e poder levar a palavra de Deus sem sabedoria humana. 5. Para que a confiança de vocês não fosse depositada na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Não se trata, porém, da sabedoria deste mundo ou dos líderes deste mundo, que se encontram no processo de desaparecimento. Olha isso. Presta atenção, vou ler de novo. Versículo 6. Entretanto, presta atenção, existe uma sabedoria da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Então, presta atenção. Paulo estava conversando com pessoas que tinham na sua mente a cultura grega, tinham na sua mente a cultura deste mundo. E Paulo precisava chegar neles e falar da palavra de Deus, pregar o evangelho de uma forma que ele fosse convincente, numa forma que o Espírito Santo fizesse a obra. Então ele desenhava para os coríntios a palavra de Deus, ele desenhava o sacrifício na cruz, ele desenhava a ressurreição de Cristo. Ele tinha que falar como a homens carnais, para que entendesse o fundamento da fé. Mas ele diz assim, entretanto, existe uma sabedoria, da qual falamos aos que são suficientemente maduros para ela. Quem é você? Você é o carnal de Corinto? Ou você é aquele suficientemente espiritual para entender de verdade a sabedoria do céu? Não se trata, olha aqui, de sabedoria deste mundo, mas ou dos líderes deste mundo que se encontram no processo de desaparecimento. Irmãos, isso aqui está nos nossos dias. Esse eu estou lendo na versão judaica. Olha o que diz,
que os que têm a sabedoria desse mundo já estão no processo de desaparecimento. Eles estão tão sábios que agora eles criaram uma inteligência artificial. Presta atenção. Uma inteligência artificial que irá substituir as profissões, irá substituir a palavra de Deus, irá substituir tudo aquilo que nós conhecemos. Essa é a sabedoria do mundo. Mas essa sabedoria, o limite que eles chegaram agora, eles já estão no processo de desaparecimento. E eles sabem disso. Tanto que eles estão fazendo bunkers milionários para ficar 50 anos debaixo da terra. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Tá aí na mídia para todo mundo. Na mídia não, na Globo, essas daí não. Na mídia, internet, né? Nós estamos vendo, porque eles sabem que eles vão desaparecer. Eles sabem que eles ultrapassaram o limite que Deus propôs, que Deus deixou. Eles estão no limite total. E eles sabem que o que está acontecendo na natureza é o Senhor manifestando que está vindo para acabar com eles. O Senhor está vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra, que estão destruindo os homens, que estão destruindo a inteligência humana. Eles estão em processo de desaparecimento. Vamos ler aqui na versão do João Ferreira de Almeida, versículo 6. Diz assim: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, que se matam. Então ele está falando que tem uma sabedoria que é só para quem tem o Espírito Santo de Deus. Quer ver? Vamos seguir aqui. Versículo 7 diz assim: ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Por que foi ocultada? Porque a porta da graça não tinha se aberto. A porta da graça se abriu na morte de Jesus. Jesus abriu as portas 2000 anos para que os gentios se convertessem. Agora, essa sabedoria, ela não está mais vinculada somente aos judeus, somente aos israelitas, mas ela está também para toda a face da terra, para todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. Tá entendendo? O Senhor lá no Éden deu para Eva, ele deu a promessa que viria um que esmagaria a cabeça de Satanás. E esse que esmagaria a cabeça de Satanás veio, o seu próprio filho unigênito. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele deu o seu filho para morrer por nós, para morrer por mim e por você, para morrer por nós gentios, por nós que não estávamos, nós não éramos a oliveira, mas nós somos o zambujeiro, a oliveira brava, enxertada na oliveira verdadeira. Você tem capacidade de dar valor para isso? Irmãos, quando eu penso nisso, eu estremeço. De ver a maravilhosa graça de Jesus. O Senhor planejou tudo, o Senhor delimitou todas as áreas, Ele fez tudo para que nós pudéssemos ser alcançados. Você tem capacidade de dar glória a Deus por isso? É o que Paulo está dizendo aqui. Tem gente que diz que Paulo é muito difícil, né, de interpretar. Realmente, você tem que pensar muito para interpretar Paulo. Muito, muito. Você tem que meditar, você tem que ler, reler, para você entender o que ele está dizendo aqui. Por isso eu estou pegando duas versões para a gente poder fazer um apanhado geral, para a gente ficar com a mente elucidada, para poder entender o que Paulo está dizendo.
Entretanto, vou ler de novo, no versículo 7 eu vou ler. Ao contrário, comunicamos a sabedoria secreta da parte de Deus, que foi ocultada até agora. Contudo, antes de a história ter início, Deus decretou que nos traria glória. E Ele trouxe Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ver aqui na João Ferreira. 7. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ele está falando do sacrifício de Jesus Cristo aqui. Ele está dizendo aqui do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ver o versículo 8. Nenhum dos líderes deste mundo entendeu. Nenhum dos líderes do mundo entendeu quando Jesus veio. Pois, se eles o tivessem entendido, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Se os líderes deste mundo, se os líderes do povo de Israel tivessem entendido quem era Jesus e a que ele veio, se eles tivessem compreendido, porque eles queriam o quê? Eles queriam um rei que fizesse com que Israel fosse liberto dos romanos. Eles queriam um rei que fizesse com que Israel fosse a nação proeminente no mundo. Eles queriam um rei. Eles queriam que um rei que executasse os seus adversários. Mas não. O Senhor mandou um rei. Não um rei daquele momento, é um rei que ia ser no futuro. Mas é um rei que eles não aceitaram. Eles não aceitaram Jesus. Eles não puderam com a fala de Jesus. Eles não puderam com a sabedoria que veio do alto. Eles não tinham capacidade para absorver essa sabedoria. Boa noite, Sonhos e Fio Ateliê. Nenhum dos líderes deste mundo entendeu, pois, se eles tivessem entendido, não teriam executado o Senhor de quem essa glória flui. Vamos ver aqui na João Ferreira. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Entendeu? Que coisa, né, irmãos? O 9. Todavia, como diz o Taná, né, o Velho Testamento, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que os amam. Você já parou para pensar? Você teria capacidade de pensar que um Deus criador ia ter amor por toda a humanidade que o desprezou? Você já parou para pensar nisso? Essa humanidade desprezou a Deus. Na pessoa de Adão e de Eva, desprezaram ao Senhor, foram atrás de escutar uma serpente. E o que a serpente tinha para oferecer para eles? Certo? E eles foram atrás da mentira e deixaram o Salvador. Gente, só um minutinho que eu vou abrir a janela para o menino lá sair. Peraí, só um minuto. Então, meus irmãos, prestem atenção. E nós tivemos a oportunidade do Senhor olhar para a terra e ver que ali ia ter alguém que ia aceitar a sua palavra. Nenhum olho ouviu, nenhum ouvido ouviu, e o coração de ninguém imaginou todas as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas como está escrito, estou lendo a João Ferreira, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Para os que o amam. Você ama Jesus? Você ama o teu Criador? Como é que está a tua condição de amor? Ou você está amando, querendo alguma coisa em troca? Não, irmãos, eu na minha particularidade, eu quero a minha salvação. Eu quero estar com Cristo. Eu quero estar com Cristo. Entenderam?
Eu quero estar com o meu Senhor, eu não quero nada desse mundo. Não. Para mim esse mundo aqui já acabou, para mim isso aqui já era. Exatamente, pastor. A serpente ofereceu conhecimento, é o que está acontecendo hoje. O prato do conhecimento está aí, né? O prato do conhecimento está bem aí. E ela está enganando as pessoas com este conhecimento espúrio. Um conhecimento totalmente espúrio. Irmãos, prestem atenção. Vou ler aqui o 10. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas. Como? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Vou ler de novo. Entretanto, Deus nos revelou estas coisas. Como? Por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Eu vou ler aqui na João Ferreira, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Que coisa mais linda, hein? O mesmo Espírito que opera no Criador, ele opera em nós. E olha que coisa mais maravilhosa que vem pela frente. Versículo 11. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o espírito da pessoa que está nela? Nós temos o nosso espírito. Deus soprou em nós, Shalom Aline, Deus soprou em nós fôlego, espírito de vida. Esse espírito que está em nós conhece o que nós somos, conhece o que nós fazemos, conhece nosso coração, conhece os nossos intentos. Olha aqui, da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vou ler de novo, versículo 11. Pois quem conhece a forma de atuação interna de uma pessoa, a não ser o Espírito da pessoa que está nela? Entenderam? Então é o Espírito, o meu Espírito conhece quem eu sou, sabe quem eu sou. Olha aqui, ó. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Vamos ler na João Ferreira. Porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Então o Espírito que está em nós conhece quem nós somos. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Eu espero estar sendo clara no que eu estou passando aqui para vocês. Versículo 12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Nós, porém, nós quem? Nós os crentes. Nós aqueles que aceitamos Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. É o Espírito que conhece a mente de Deus. Irmãos, presta atenção. Isso é sério. Para depois tem um povo dizendo que o Espírito Santo é o lado feminino de Deus. Que pecado é esse? Meu Deus, tem misericórdia. O Espírito Santo que está em nós, entrou em nós, da parte de Deus, é aquele que conhece a mente de Deus e é aquele que coloca em nós o desejo de Deus na nossa vida. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, para podermos entender as coisas que Deus nos deu de forma gratuita. De forma gratuita. De graça recebei, de graça dai. O Senhor nos capacitou para recebermos o seu Espírito, o Espírito do próprio Deus, para que nós possamos entender as coisas de Deus, para que nós possamos entender a mente de Deus. E Ele nos deu isso de forma totalmente grátis. Vamos ler aqui na João Ferreira, como está escrito aqui.
Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer que nos é dado gratuitamente por Deus. Que lindo, né? Eu passei o dia hoje meditando nisso aqui, eu acho maravilhoso. Versículo 13. Essas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana. E as pessoas, pela sabedoria humana, querem colocar Deus numa caixa. A verdade é esta. Estas são as coisas das quais falamos ao evitarmos a forma de expressão ditada pela sabedoria humana, pela filosofia. Paz do Senhor, Cláudia. E em seu lugar usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. Irmãos, presta atenção. Vou ler de novo. Estas são as coisas das quais falamos. Então, Paulo evita falar da sabedoria humana. Paulo evita falar, Shalom, Leninha, da filosofia, das tradições humanas. Mas ele fala, olha aqui, ó. Usamos um modo de falar ensinado pelo Espírito. Paulo trabalha com o Espírito Santo, mediante o qual explicamos as coisas do Espírito a quem tem o Espírito. Irmãos, você tem o Espírito para poder entender as coisas do Espírito? Você tem o Espírito o Espírito de Deus em você para poder entender a profundidade do que nós estamos tratando aqui? Você é capaz de entender isso aqui? Eu vou ler na versão do Ferreira de Almeida. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo ensina. Tá mais claro aqui. Presta atenção. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Exatamente, aquele que nasceu do Espírito. Irmão, você nasceu do Espírito? Fala para mim, você tem inteligência, entendimento para entender o que é nascer do Espírito? Não é todo mundo que entende determinados acontecimentos. Não é todo mundo que entende a paciência dos santos. Tem pessoa que fala assim, mas o que ela está falando? Que paciência é essa? É a paciência dos santos, é a paciência de entender o mundo espiritual, de entender o trabalhar de Deus sobre a terra, de entender a misericórdia do Senhor, de entender a maneira como Deus faz, de entender o silêncio de Deus, de entender que nós temos que trabalhar fora dos padrões do mundo. Eu não tenho que me atacar com ninguém, eu tenho que aguardar no Senhor a salvação, eu tenho que aguardar no Pai a direção do Espírito Santo, eu tenho que aguardar do Senhor o que Ele quer fazer. Eu não me levanto por conta própria, eu me levanto porque o Senhor me impulsiona a fazer. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem essa consciência? Você tem esse nível de consciência na tua vida? Você precisa ter, porque para enfrentar os próximos dias que estão vindo aí, se você não tiver esse nível de consciência do Espírito Santo, você não vai conseguir passar. Graça e paz, Marta. Você não vai conseguir passar. Se você não estiver num grau de espiritualidade, se você não estiver no grau de comunhão com Deus, para que o Espírito Santo do Deus vivo entre na tua vida e faça você entender os pensamentos de Deus, como Ele trabalha, você não tem como subsistir nos próximos dias. Você não vai subsistir ao que está vindo, porque você vai ter que ter inteligência para compreender qual é o trabalhar de Deus sobre a humanidade. O que Deus está fazendo, o que Ele está propondo, o que Ele quer que nós façamos, como nós vamos proceder, qual a estratégia que Ele vai dar. Se você não tiver um nível de comunhão com o Pai,
você vai perder a paciência dos santos. É o que está acontecendo com todo mundo aí. É o que está acontecendo com esse monte de gente que está se desviando da palavra. Eles já perderam a paciência dos santos. Eles estão batendo lata, gritando para todo lado. Como lata vazia, como sino que bate, mas é vazio. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção. Aqui na João Ferreira diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. Olha aqui, vou ler na versão judaica. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. O homem natural não consegue nos entender. O homem natural, ele inverte tudo que você fala. Ele não consegue ter inteligência para entender o momento. Ele não consegue ter inteligência para entender o processo das coisas. Não, porque ele quer para hoje, ele quer para agora. Ele não entende que Deus trabalha de uma forma diferente. Deus tem o tempo dele, não é o nosso tempo. Nós somos imediatistas. Deus não trabalha no imediato, Deus trabalha paulatinamente. Deus trabalha devagar, porque no momento que ele está trabalhando, ele está modelando você. Ele está pegando você, pondo na roda do oleiro e está ali te esculpindo. Ele está ali te formatando da maneira que ele quer, como ele quer. De repente precisa um pouco mais de água na massa para poder ficar mais leve. De repente precisa tirar a água da massa para poder ficar mais dura. E assim o Senhor vai nos formatando no seu tempo, a seu tempo. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele, é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Irmãos, tem coisas que às vezes eu conto que pessoas acham que é loucura da minha parte. Loucura. Né, Marta? Você também passa por isso, né? Loucura porque eles não conseguem entender o que nós vemos, eles não veem. Vou ler de novo. Todavia, o homem natural não recebe o que procede do Espírito de Deus. Para ele é insensatez. Além disso, ele é incapaz de entender tais coisas, pois elas são discernidas por meio do Espírito. Irmãos, tem situações na nossa vida que só quem é espiritual pode compreender. O carnal não. O carnal, ele sai batendo boca, ele sai batendo lata, ele sai difamando a tua vida, ele sai acabando com você, porque ele não consegue entender as coisas do Espírito Santo. Ele quer tudo para agora, para agora. Muitos vão perder a graça de Deus porque eles querem o imediato. Muitos vão perder a graça de Deus porque eles não têm a paciência dos santos. Muitos já estão perdendo a graça de Deus porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Eles não conseguem entender a mente de Cristo. Vou ler aqui na João Ferreira. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Uma revelação que Deus dá, como Deus deu aquela madrugada para mim, isso é loucura para o povo. É loucura, essa mulher é louca. E não pode entendê-las, porque elas se discernem somente espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Você é espiritual? Entretanto, a pessoa que tem o Espírito é capaz de discernir todas as coisas, ao passo que ninguém está em posição de discerni-la. Entendeu? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Às vezes, irmãos,
o Senhor nos avisa, não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Vou contar um testemunho para vocês aqui. Vou terminar aqui primeiro, depois eu conto. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente de Deus para que possa instruí-lo? Viajando saudade, qual foi o que? Eu não sei, Marta. Depois você me pergunta, que assim eu vou me perder aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo para você poder entender as visões do Pai? Pois quem conheceu a mente de Adonai, quem o aconselhará? Nós, porém, temos a mente do Messias. Irmãos, eu passei por uma situação que eu morava na casa aqui do lado da minha e eu tinha na época muito gato. O Senhor me deixou aqueles gatos. Foi o Senhor que mandou para eu cuidar. E a minha vizinhança começou a me perturbar por causa dos gatos. E um dia eu falei para uma moça que trabalhava comigo, falei, Aline, vem aqui porque eu vou levar esses gatos, eu vou soltar eles em algum lugar, eu vou deixar um saco de ração e vou levar eles para algum lugar, porque eu não estou aguentando a pressão da minha vizinhança. Está muito séria a pressão da minha vizinhança. Olha só. É uma coisa simples, mas como Deus trabalha. Depois eu falo. Aí o que aconteceu? Eu marquei com ela para ela vir às 7 da noite para eu pegar todos os gatos e soltar lá nesse lugar que eu estava pensando em levar. Quando foi 4 da tarde, eu escutei no meu ouvido: não faça o que você pretende fazer, porque se você fizer, a minha bênção vai sair da tua vida. Eu escutei, foi nítido. E eu tinha já preparado até a gaiola para colocar eles para levar. E eu escutei naquela tarde: não faça o que você pretende fazer, porque se você fizer, a minha bênção vai sair da tua vida. Naquela hora eu escutei a voz de Deus e eu conheço quando Deus fala comigo. Naquele mesmo momento eu liguei para a Aline e falei: Aline, não venha. Não venha porque o Senhor acabou de falar comigo que se eu fizer isso daí, por causa dos meus vizinhos, Ele vai tirar a bênção da minha vida. Então eu não vou fazer, eu vou aguentar firme. Vou aguentar firme. Passou-se os dias, uma semana mais ou menos. Uma aluna minha veio e falou: Ruth, eu preciso fazer uma caminha de cachorro para que a minha filha coloque na clínica, porque ela tem a cachorrinha idosa e ela fica dentro do consultório. Eu quero uma cama bem bonita, eu quero uma cama toda bordada à mão, isso, aquilo, outro. E nós começamos a fazer, eu fiz o projeto da cama, fiz todo o croquis, tudo certinho, a modelagem da cama, tudo, que eu faço essas coisas todas. E eu fiz e fizemos a caminha. E em 3 dias nós estávamos com a caminha pronta. Eu fotografei aquela cama e coloquei no Facebook. E eu tinha um Blogspot, e eu coloquei também no Blogspot essa caminha. Irmãos, quando eu coloquei, eu tinha um jeito que eu visualizava quantas entradas tinham dado de acesso, né? De repente, entrava em média de 70 pessoas por hora no meu Blogspot. Quando eu vi, tinha entrado 2.000 pessoas no meu Blogspot em menos de 1 hora. Quando eu vi aquilo, eu falei: meu Deus, essa aqui é a minha salvação. Essa caminha de cachorro é a minha salvação. É com ela que eu vou dar jeito na minha vida. Deus vai me abençoar nela. Olha só como Deus faz as coisas. Irmãos, e eu coloquei numa ONG aqui em Maringá, numa página de uma ONG, eu pedi: olha, eu estou fazendo caminha para animais, para cachorro, e eu gostaria de apresentar aqui para vocês, e coloquei a foto da caminha. Irmãos, em questão de meia hora, eu estava com 10 encomendas de caminha. E naquele tempo, isso já tem mais de 10 anos, eu cobrava cada caminha R$200. Cada caminha R$200. Irmãos, a bênção do Senhor foi tão grande na minha vida que eu pagava os meus aluguéis com aquelas caminhas que eu fazia. Eu passava
eu varava a noite fazendo caminha. Porque eu dava aula de dia e eu só tinha para costurar, eu fazer encomenda, era depois das 7 da noite até a madrugada. E eu passei 1 ano sustentando a minha casa com caminha de cachorro. Se eu tivesse a loucura que eu tinha ouvido, porque todo mundo aqui queria que eu matasse os gatos, certo? Mas o Senhor falou comigo, não faça o que você pretende fazer, porque se você fizer, a minha bênção vai estar longe de você. Eu obedeci. E o Senhor me sustentou com aquelas caminhas. Isso é loucura. Porque no dia que eu contei para essa moça, eu falei assim, Ruth, você tá doida? Eu falei, não, eu não tô doida. Eu sei o que Deus falou comigo. E eu vou obedecer o que ele falou. Irmãos, e vou dizer para vocês, eu ainda estou inteira aqui porque eu obedeci o Senhor aquela vez e obedeci tantas vezes mais que o Senhor tem me colocado na prova da obediência. Você quer ser espiritual? Você quer ouvir Deus falar com a tua vida? Pois é, meu irmão, você precisa abrir teu coração. Você precisa fazer com que o Espírito Santo entre em você. Foi como a visão que eu tive aquela noite. É isso, Marta, acho que você não ouviu. A visão que eu tive daquela noite do anjo, do vento que batia dentro do meu quarto. E ele dizia, vocês precisam resistir ao que está por vir. E eu perguntei para ele, como nós vamos resistir? Ele falou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E naquela hora eu vi o peitoral do anjo do meu lado na minha cama, ele em pé. Eu via só o peitoral dele todo em cor de cobre. Em cor de cobre, ele estava vestido para a guerra, era anjo de guerra. E ele protegia o meu rosto do vento que entrava do meu quarto. Isso, se outros ouvirem, é loucura. É loucura. É loucura para aqueles que não conhecem o poder de Deus. É loucura. É loucura se preparar para o que está por vir, guardando alimentos para aqueles que não conhecem o poder de Deus. É loucura falar que o Senhor vai mandar maná para aqueles que não conseguirem guardar alimentos. É loucura dizer que o Senhor vai prosperar o alimento na tua despensa. É loucura que o Senhor vai multiplicar um saco de arroz para dar para 6 meses. Só quem é espiritual pode entender o que eu estou falando. Só quem já passou pelas coisas dessa vida e que sabe qual é o poder de Deus pode entender o que eu estou dizendo. Isso que eu estou falando é loucura para o homem. É loucura para dizer que eu fui picada por um escorpião e na hora que eu fui picada pelo escorpião eu clamei ao Senhor e disse, Senhor, como tu agiste com Paulo naquela ilha, age comigo aqui agora, porque eu não tenho condições nem de ir para um hospital. Eu preciso da tua providência. E eu fiquei aguardando um escorpião gordo, marrom, de 9 centímetros de comprimento, para vocês terem ideia. A minha perna somente inchou, mais nada. Mais nada. O ferrão saiu 2 meses depois, deste tamanho o ferrão do escorpião na minha perna, como se fosse um pedaço de plástico. Eu não tive nada. Por que eu não tive nada? Porque o Senhor é aquele que tem falado na minha vida e eu tenho obedecido ao que Ele tem feito por mim. O Senhor é aquele que há 4 anos atrás eu saí por esse portão para ir na casa da minha filha e o Senhor falou para mim, você vai sair, na volta você vai ficar muito ruim, aguenta firme. Não deu outra. Quando eu cheguei em casa, no outro dia comecei a ficar ruim. Passei 20 dias de cama, sem procurar nada por aí, aguentando firme, porque Deus tinha mandado eu aguentar firme. Isso é loucura para muitos, mas é uma verdade para a minha vida, porque eu vivo na graça e misericórdia do Senhor. Tá entendendo, meu irmão?
É assim que eu vivo. Ninguém me entende. Só vai entender o que eu estou falando aquele que tem o Espírito Santo que vem de dentro do próprio Deus. É aquele que consegue entender as coisas espirituais. Não são todos são chamados para isso, não. Muitos, tanto que muitos já estão descambando. Muitos já estão saindo fora. Muitos já estão batendo lata. Mas o Filho de Deus, ele não bate lata. Ele é vaso. Ele é vaso de barro na roda do oleiro. E ele está indo para a roda do oleiro para ser uma nova criatura todos os dias. Entendeu? Para sermos uma nova criatura todos os dias. Você crê? Você tem essa consciência? Você tem essa consciência de crer no Espírito Santo do Pai? Você precisa crer, meu irmão. Você precisa crer. Eu quero trazer para você aqui. Eu estava falando e o Senhor me tocou aqui. E eu procurei no celular enquanto falava. Eu cantei esse hino para minha mãe durante 7 meses, todas as noites. E eu gosto muito desse hino. Diz assim: bem junto a Cristo eu quero estar, bem junto à cruz, doce paz desfrutar. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz, pois teu amor divinal satisfaz. Não trago nada mais ao Senhor, só este meu coração pecador, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ó Salvador, dá-me paz e perdão. Sim, quero a Cristo bem junto estar, até lá no além conseguir aportar. Ó lar eterno, lar de esplendor, lá estarei junto ao meu Salvador, lá cantarei todo o seu grande amor. Meu irmão, o melhor lugar do mundo é estar bem junto a Cristo. Busque de Deus ter o batismo com o Espírito Santo. Busque de Deus entender as grandezas do céu. Busque de Deus, meus irmãos, ter o Espírito que vem do Todo-Poderoso, o Espírito do Pai, que abunda no nosso ser e nos faz entender qual é o projeto de Deus para a tua vida. Nós vamos precisar disso nesses últimos dias que nós vamos passar. Você está achando que não? Não é todo mundo que vai conseguir passar o que está vindo aí, não é. É só aqueles que estiverem agarrados na orla do vestido de Jesus. É só aqueles que estiverem bem junto a Cristo vão conseguir enfrentar. E esse bem junto a Cristo quer dizer batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, intimidade com o Pai, obediência, busca. Presta atenção, meu irmão. O momento é sério.
O momento é decisivo. Jesus está voltando e não vai demorar. A tua obediência, mediante ao Senhor, é o que vai garantir as mãos de Deus a teu favor. Escuta o que eu estou te dizendo. Exatamente, pastor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa carta de Coríntios é uma carta para o nosso tempo. Um tempo de conflito. A igreja de Coríntios é como a igreja de Laodiceia. Ela é carnal, ela é perdida. E Paulo tinha paciência de conversar com ela. Paulo tinha paciência de desenhar a graça de Deus para ela. E é o que o Senhor está fazendo hoje. Para alguns, dando a paciência de desenhar a palavra de Deus para que possamos entender, para que possamos adentrar a mente do Todo-Poderoso e possamos ter a paciência dos santos. Não perca a paciência dos santos, porque nós vamos precisar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome honrado de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo o Teu nome, te agradecendo, Pai, porque Tu és soberano, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Criador que olha para as Tuas criaturas e se compadece delas. Olha para as Tuas criaturas e ama as criaturas, tanto que o Senhor deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor nos amou tanto que o Senhor dispôs do Teu Filho para morrer por nós. Nós vemos o Teu amor e nós sentimos esse amor. E nós pedimos nesse momento, entra no nosso ser, habita em nós, batiza-nos com o Espírito Santo, batiza-nos, Senhor, com o fogo que vem do céu. Nos ajuda, Pai, no nome de Jesus Cristo. Dá-nos força para transitar no momento que nós estamos entrando. Dá-nos a alegria que vem do céu, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nos ajuda, Pai, a vivenciar os milagres que vão acontecer para aqueles que obedecem a Tua palavra hoje. Para aqueles que não estão batendo lata por aí, mas estão como barro na roda do oleiro. Para aqueles que estão submetidos a todo dia serem refeitos, para estarem no final do dia conforme Tu queres. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Tu és oleiro, ó meu Senhor, eu sou argila nas Tuas mãos. Quebra e transforma este meu ser, faze de mim a Tu querer. Irmãos, que o Senhor abençoe a todos nós. Fica na roda do oleiro. Tu és o oleiro, ó meu Senhor. Eu sou argila nas Tuas mãos. Quebra e transforma este meu ser. Faze de mim o Teu querer. Fiquem na graça de Jesus. Não saiam da paciência dos santos. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Permaneçam firmes, porque Jesus está voltando e não vai demorar. Amém? Se assim o Senhor permitir, estaremos aqui amanhã, mais uma vez, para falar da palavra do Senhor. Fiquem na graça de Jesus, sejam barro. O barro, meu irmão, sempre dá para transformar. A lata, se você bater muito, ela racha, ela corta e ela não tem mais como fazer. Vai ter que passar no maçarico e não vai funcionar. Mas o barro do oleiro não. O barro do oleiro você vai todo dia para a roda dele e todo dia você é transformado com o poder do Espírito Santo. Amém e amém.